Passei o dia devorando 90 kg de feno seco. E o objetivo era simples, me tornar o touro mais forte de todo o curral. Os outros bezerros achavam que eu tava louco. Aqui, todos sabem que quanto maior você é, pior a vida fica. Os mais fortes vão para os campos para trabalho pesado. Para eles, esse tipo de vida é um destino pior do que a morte. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. Eu tinha despertado um sistema de evolução por devorar. Enquanto eu continuasse comendo, continuaria ficando mais forte. Comer feno fazia o progresso ser lento, mas pelo menos era seguro. Achei que poderia só ir levando até chegar a 1.360 quilos e evoluir. Eu não esperava que 2 humanos aparecessem e arruinassem tudo. Papai, por favor, não mate o pretinho, ele é um bom menino, implorou a garotinha. O homem, Zhuang Han, nem sequer se abalou com as palavras dela. Dudu, me diz, não é gostoso um ensopado de carne? Ele perguntou friamente. É sim, mas... Ela gaguejou. Antes que ela pudesse terminar, o homem afagou sua cabeça e a interrompeu. Não se preocupe, não vou matá-lo. O açougue já fez o pedido, então vou vendê-lo quando chegar o ano novo. Eu ouvi a conversa deles. De repente, o feno na minha boca já não tinha um gosto tão bom. Felizmente, ainda havia bastante tempo antes do ano novo. Se eu pudesse evoluir antes disso, encontraria um jeito de escapar desta fazenda. Nos 2 meses seguintes, entrei em um frenesi alimentar. Que fosse ração seca ou restos grossos de feijão, eu enfiava tudo na boca, mas os resultados eram decepcionantes. Espécie, gado doméstico. Peso, 800 libras. Constituição, 15. Força, 20. Como eu estava consumindo alimentos com baixo teor calórico, meus indicadores quase não mudaram. Comparado com o resto do gado no curral, eu já era um animal enorme, mas contra humanos eu estava longe de estar preparado. Zhuang Han voltou com um grupo de homens e viu o quanto eu havia crescido. Me deem uma mão, rapazes. Assim que carregarmos esse touro preto enorme, o jantar é por minha conta. Eu lutei com todas as minhas forças, mas mesmo assim eles me arrastaram pelos chifres. Quando vi o caminhão pesado com a gaiola de ferro, meu coração afundou. Se fosse um caminhão normal, talvez eu conseguisse virá-lo e fugir, mas essa gaiola de ferro destruiu completamente minhas esperanças. No entanto, enquanto me forçavam a entrar, percebi algo. Eles não usaram um cadeado, eles só prenderam a porta com um simples ferrolho deslizante. Essa era, sem dúvida, minha última esperança de sobrevivência. O caminhão roncou ligar e o chassi começou a tremer violentamente. Eu mantive meus olhos fixos naquele ferrolho deslizante. Se eu conseguisse arrombar aquilo, eu poderia viver, mas Zhuang Han estava no banco do motorista, olhando para trás pelo retrovisor. Eu ainda não me atrevia a fazer nada. O caminhão começou a subir uma estrada de montanha sinuosa. Com os solavancos, empurrei o ferrolho com os chifres, centímetro a centímetro. Quase solto, Zhuang Han freou de repente. Olha o caminho, idiota, ele resmungou. Pelas grades, vi uma van bloqueando a estrada e 3 homens magros descendo dela. O líder tinha um cigarro pendurado na boca e uma cicatriz atravessando o rosto. Chefe Li, quanto tempo, hein? Disse o homem com cicatriz, exibindo um sorriso sinistro. O rosto de Zhuang Han ficou pálido na hora. O que você quer? Ele gaguejou. Você criou um belo touro aqui, só quero dar uma olhada mais de perto. O homem começou a caminhar em direção à traseira do caminhão. Imediatamente me joguei no chão da jaula, fingindo ser um animal burro. Prendi a respiração enquanto ele se aproximava. Touro forte, murmurou me olhando. Pesa uns 400 quilos. O cara de cicatriz deu tapinhas na grade de ferro. Os olhos dele brilharam com um olhar ganancioso. Zhuang Han saiu correndo do banco do motorista. Eu já vendi esse touro pro açougue. Nem pense nisso. Vender pra carne? Que desperdício! Cara de cicatriz esmagou o cigarro e sussurrou algo no ouvido de Zhuang Han. A expressão de Zhuang Han azedou, mas ele acabou rangendo os dentes e concordou. Tudo bem, mas você vai pagar mais. Meu coração afundou enquanto esses 2 humanos negociavam minha vida bem na minha frente. Peraí, chefe Li, por que essa jaula não tá trancada? Zhuang Han congelou, mas antes que ele pudesse falar, joguei todo o meu peso contra o ferrolho. Ouviu-se um estalo seco. O ferrolho quebrou, a porta da jaula se abriu e eu saltei do caminhão. Droga, o touro tá fugindo. O rugido de cara de cicatriz ecoou atrás de mim. Não olhei para trás enquanto disparava para dentro da floresta densa à beira da estrada. Corri para as sombras enquanto os xingamentos deles vinham logo atrás. Peguem ele, essa besta vale 30 mil reais. As vozes deles estavam se aproximando, mas minhas 4 patas corriam mais rápido. Os galhos de verão arranhavam minha pele como ferro quente enquanto eu corria, mas logo meu fôlego começou a falhar. 2 meses comendo só capim não me deram nem de longe energia suficiente. Quando eu estava prestes a desabar, um cheiro veio do caminho à frente. Era o fedor forte e metálico de sangue fresco. Segui o cheiro pelo mato e fiz uma descoberta. Um javali selvagem morto estava deitado no matagal. Parecia que tinha acabado de morrer. Fiquei ali, ofegante, encarando a carcaça do javali. Minha mente disparou. O sistema dizia que comer me deixaria mais forte, mas todo mundo sempre falou que touros só podiam comer capim. Os passos atrás de mim estavam se aproximando, e eu não tinha mais tempo para hesitar. Abaixei a cabeça e afundei meus dentes na carne do javali.
Arranquei um pedaço enorme e enfiei à força na boca. O gosto cru e metálico do sangue inundou meus sentidos. Lutei contra o impulso de engasgar e engoli tudo de uma vez. No segundo seguinte, a notificação do sistema começou a gritar na minha cabeça. Jim, carne de javali selvagem consumida, muitos pontos de energia adquiridos, constituição mais 5, força mais 8, peso aumentado em 45 quilos. Uma mordida de carne era mais eficaz do que um mês comendo capim. Não parei para pensar. Comecei a atacar o javali como um predador me empanturrando de carne. A cada mordida que eu engolia, uma onda de poder ardente explodia dentro de mim. Meus músculos estavam se expandindo em um ritmo frenético. Ali, um grito alto ecoou atrás de mim e eu virei a cabeça para ver 3 homens avançando com espingardas. O homem corpulento vinha logo atrás deles, o rosto pálido de raiva. Velho Dal, não atire. Se você estragar a carne, não vai valer nenhum centavo. Que se dane a carne. Se essa fera escapar, eu perco $30 mil. O velho Dal levantou a espingarda. O cano escuro e oco apontava direto para mim, e meu coração apertou. Imediatamente, agarrei com os dentes a metade restante do javali e disparei. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela floresta. Agora não ia deixar nada me segurar. O tiro explodiu no chão, levantando uma nuvem de terra no ar. Corri ainda mais rápido, com a mandíbula travada em volta da carcaça do javali. Aquilo era meu bilhete para sobrevivência. Eu não podia me dar o luxo de perder aquilo. Depois de mais 10 minutos correndo, finalmente despistei o velho Dal e sua turma. Me enfiei em uma caverna escondida para recuperar o fôlego. Soltei o javali e respirei fundo enquanto as notificações do sistema soavam novamente. Peso atual, 408 kg. Constituição, 32. Força, 45. Detectado alto consumo de energia. Mutação iniciada. Mutação? Olhei para o meu corpo e vi algo acontecendo com a minha pele. Uma fina camada de escamas pretas e córneas começou a surgir, e minhas pernas ficaram visivelmente mais grossas e com músculos definidos. Tentei raspar o chão com meu casco. A rocha sólida cedeu facilmente, deixando um sulco profundo no chão da caverna. Minha força mais que dobrou. Com entusiasmo, voltei a atacar a carcaça do javali. Em pouco tempo, enfiei todos os restos no meu estômago. Javali consumida. O peso ultrapassa 1000 libras. A força ultrapassa os 50. Velocidade aumentada. O endurecimento da pele aumentou em 30%. O poder percorreu cada fibra do meu ser e aquela fraqueza anterior desapareceu completamente. Nesse momento, o som agudo de latidos ecoou do lado de fora da caverna. Meu coração afundou. O velho Dal realmente trouxe cães de caça para me rastrear. Como era de se esperar, 3 cães ferozes irromperam nas sombras da caverna. O cão da frente era uma fera enorme e feia, com os dentes à mostra pingando saliva. Ele ficou ereto, com os olhos brilhando com uma luz assassina e predatória. A voz do velho Dal gritou ordens logo do lado de fora da entrada. Os 3 cães avançaram sobre mim ao mesmo tempo, suas presas afiadas mirando direto na minha garganta. Mas dessa vez eu não fugi. Soltei um rosnado baixo e gutural. Recuei e desci minha pata dianteira com força no peito do cão líder. Um baque nauseante ecoou quando o cão gritou, voando para trás e morrendo instantaneamente contra a parede da caverna. Os outros 2 cães congelaram, um lampejo de puro terror passando por seus olhos. Mas eu só via vermelho e avancei, perfurando a barriga do segundo cão com meus chifres. O terceiro cão ficou tão apavorado que se virou e disparou para longe. Eu o alcancei com uma única patada, quebrando sua coluna na hora. A voz apavorada do velho Dal veio de fora da caverna. Esse bicho ainda é um touro. Corre, sai daqui. Eu encarei as 3 carcaças dos cães e um pensamento selvagem tomou conta da minha mente. Se comer um javali me deixou mais forte, o que será que comer esses cães faria? Me abaixei e mordi o maior dos cães, arrancando um pedaço enorme. Forcei a carne crua e o sangue para dentro da boca. Cão mutante com suvida, 80 pontos de energia ganhos. Força, mais 12. Constituição, mais 10. Agilidade, mais 5. Meus olhos brilharam com uma excitação predatória. Esses cães me deram ainda mais energia do que o javali, então comecei a devorar os 3. Consumo completo. Peso 1.200 libras. Força 78. Constituição 65. Agilidade 30. Linear de mutação atingida, iniciando uma profunda mutação física. No instante em que a voz terminou, cada centímetro da minha pele começou a tremer violentamente. Parecia que 1 milhão de formigas estavam roendo meus ossos, e eu desabei, rolando de agonia. Cerrei os dentes, me recusando a deixar escapar um único grito de dor. Depois de 10 minutos exaustivos, a sensação de queimação diminuiu e eu me esforcei para ficar de pé novamente. Olhei para o meu corpo e congelei em absoluto choque. Uma camada de placas negras como breu, parecidas com ossos, havia irrompido pela superfície da minha pele. Parecia incrivelmente dura ao toque, como se eu estivesse vestindo uma armadura natural. E ao longo da minha coluna, 7 ou 8 espinhos ósseos afiados como navalha haviam surgido. Mediam meio pé, brilhando na penumbra da caverna. Balancei a cabeça e vi que meus chifres engrossaram.
As pontas pareciam tesouras industriais. Bem quando eu ainda estava processando o choque, a voz do velho Dal ecoou do lado de fora. Chefe Lee, tem certeza que a fera tá aí? Vi ele entrar com meus próprios olhos. Não tem como ter escapado. A voz do grandalhão tremia. Ainda estava apavorado com o que presenciou. Tudo bem, então não me culpe por ser implacável. Aquela fera matou 3 dos meus cães. Hoje ele morre. Quando o velho Dal terminou de falar, ouvi um barulho de folhas, como se eles estivessem preparando alguma coisa. Eu fiquei olhando cautelosamente para a entrada da caverna, com todos os músculos do meu corpo tensionados. Um segundo depois, um objeto soltando faíscas foi jogado lá dentro. Minhas pupilas se contraíram na mesma hora. Imediatamente me virei e corri mais fundo na caverna. A montanha inteira tremeu violentamente enquanto pedras despedaçadas caíam como granizo. Várias pedras afiadas bateram nas minhas costas com muita força, mas eu só senti uma dor surda graças àquela camada de armadura óssea. A armadura realmente bloqueou a maior parte do dano enquanto eu lutava para me levantar. Olhei para cima e vi que a entrada da caverna tinha ficado meio soterrada pela explosão. Morreu? A voz do velho Dal ecoou do lado de fora. Pode apostar que morreu. Com tanta força assim, até um urso pardo teria virado pó. O grandalhão soltou um longo suspiro de alívio. Eu ouvi eles conversando com um brilho assassino passando pelos meus olhos. Vocês querem me ver morta? Continuem sonhando. Não hesitei e avancei direto em direção à entrada desmoronada. A terra não conseguiu me segurar enquanto arrebentava os destroços e explodia para fora da caverna. A luz repentina do sol me fez semicerrar os olhos enquanto eu observava a cena do lado de fora. O velho Dal e o grandalhão já estavam pálidos de puro terror. Que tipo de monstro é esse? O velho Dal encarava os espinhos de osso e as placas de armadura cobrindo meu corpo. O rifle de caça em suas mãos começou a tremer descontroladamente. O grandalhão desabou no chão, uma mancha escura se espalhando pela virilha. Sacudi a poeira da cabeça e comecei a andar em direção a eles, um passo pesado de cada vez. O velho Dal finalmente saiu do transe e levantou o rifle para abrir fogo. 3 tiros ecoaram em rápida sucessão. Cada bala acertou diretamente minha armadura de ossos. Elas não fizeram nada além de soltar algumas faíscas, nem sequer arranharam minha pele. O velho Dal perdeu completamente o controle, largou o rifle e disparou em fuga. O grandalhão implorou para que ele não o deixasse, mas suas pernas cederam quando me aproximei dele. Ele me manteve por 2 meses só por dinheiro, é verdade, mas não foi cruel. Eu o poupei e voltei minha atenção para o velho Dal. Aquele desgraçado achou que podia escapar, mas avancei com uma velocidade que desafiava a lógica. O velho Dal olhou para trás e me viu se aproximando rapidamente. A expressão no rosto dele era puro, absoluto terror. Ele perdeu o equilíbrio e despencou ladeira abaixo, rolando pela encosta íngreme. Fiquei parado na beira do penhasco, observando ele cair. Ele se debatia e gritava nos espinhos lá embaixo, mas eu nem me dei ao trabalho de acabar com ele. De repente, uma notificação do sistema soou na minha cabeça. Conquista desbloqueada, quebrando as algemas. Evolução para touro blindado concluída. Olhei para a cadeia de montanha sem fim que se estendia até o horizonte. Uma faísca de empolgação me atingiu. Agora não havia mais volta para o mundo humano. Por mim, tudo bem. Eu abriria meu próprio caminho nesse deserto. Me afastei da encosta e entrei na floresta densa, ignorando os gritos patéticos do Brutamontes. O sistema apitou de novo com meus status atualizados. Peso, 1.200 libras. Força, 78. Alcance 2.000 libras para desbloquear sua próxima forma. Balancei o rabo e acelerei, indo mais fundo nas sombras das árvores. Se eu quisesse evoluir, precisava encontrar algo que valesse a pena caçar. Caminhei por cerca de 1 hora enquanto as árvores ficavam mais densas, bloqueando a luz do sol. O ar estava pesado com fedor de podridão úmida. Fezes de animais e sujeira cobriam o chão por toda parte. Ergui as orelhas, atento a qualquer som. Este lugar era claramente o território de algum predador gigantesco. Nesse momento, os arbustos à minha frente começaram a se agitar violentamente. Congelei instantaneamente, cada músculo do meu corpo tenso como uma mola. Um javali selvagem enorme irrompeu do matagal, com presas de quase 30 centímetros. Seus olhos eram vermelhos como sangue. Essa fera era pelo menos 500 libras maior do que minha última refeição. O javali me avistou e soltou um rugido furioso e gutural. Ele raspou o chão, se preparando para atacar, mas eu não me intimidei. Avancei para enfrentá-lo, e nossos corpos enormes colidiram com um baque surdo. Suas presas rasparam na minha pele blindada, deixando apenas alguns arranhões leves. Aproveitei a brecha e abaixei a cabeça. Meu chifre perfurou fundo a carne do javali, lançando um jato de sangue quente no ar. Com um movimento violento do pescoço, virei a fera e esmaguei sua garganta sob meu casco. Uma notificação apareceu. Javali grande abatido. Ganhei 120 pontos de alta energia. Sem pensar 2 vezes, comecei a devorar a carcaça. A carne quente e crua desceu pela minha garganta. Aquela sensação de queimação familiar percorreu meu corpo mais uma vez. Peso aumentado em 150 libras. Força aumentada em 15 pontos. Constituição aumentada em 15.
Peso atual 1.350 libras. Faltam apenas 650 libras para minha próxima evolução. Eu tava no meio da refeição quando um som repentino de farfalhar me fez levantar a cabeça de repente. 7 ou 8 pares de olhos verdes brilhantes me cercaram. Uma alcateia de lobos. O alfa era enorme, com pelos acinzentados e pretos, olhos ferozes e saliva pingando das mandíbulas. Os outros lobos se espalharam, fechando o círculo lentamente para me encurralar. Engoli a carne e soltei um rosnado baixo, me preparando para a luta. O alfa soltou um uivo estridente. Ao comando, o resto da alcateia avançou contra mim de todas as direções. Girei e dei um chute poderoso, lançando para longe um lobo que mirava nas minhas patas traseiras. Outro lobo conseguiu cravar os dentes no meu pescoço, mas minha armadura de couro de ferro quebrou seus dentes e ele recuou com um ganido de dor. Aproveitei o momento, perfurando o lobo com meu chifre e o arremessando contra o chão. O trabalho em equipe deles era impecável. Assim que um era repelido, outro tomava seu lugar. Minha resistência começou a diminuir e minha respiração ficou pesada. De repente, o alfa fez seu movimento. Suas garras afiadas como navalhas vieram direto nos meus olhos. Não tive tempo de desviar, então virei a cabeça pro lado. Usei a base do meu chifre para bloquear o golpe. As garras do alfa rasgaram minha bochecha, abrindo um corte que fez o sangue jorrar. Soltei um rugido de dor, minha fúria finalmente transbordando. Que se dane essa matilha de lobos. Ou eles ou eu. Avancei com tudo que tinha, mirando os espinhos de osso nas minhas costas no alfa. O alfa reagiu na hora, torcendo o corpo no ar para desviar do golpe, mas o lobo atrás dele não teve a mesma sorte. Meus espinhos o perfuraram na hora, matando no mesmo instante. Ao verem a morte brutal do companheiro, a matilha vacilou, o medo brilhando nos olhos deles. Aproveitei a brecha, avancei contra o lobo mais próximo e esmaguei seu crânio com meu peso. Percebendo que a maré havia mudado, o alfa soltou um longo uivo e recuou com os sobreviventes. Fiquei parado, ofegante, encharcada em uma mistura do meu sangue e do deles. 3 lobo morto, 180 pontos de alta energia adquiridos. O sistema me alertou sobre meus ferimentos, recomendando que eu devorasse a carne para me recuperar. Olhei para as carcaças dos lobos e para o javali que sobrou, então comecei a devorar tudo sem hesitar. À medida que a carne descia, uma sensação aguda de coceira se espalhou pelas minhas feridas. Elas estavam se fechando bem diante dos meus olhos. O peso ultrapassou 1.500 libras. A força passou de 100 pontos e minha armadura e espinhos ficaram ainda mais mortais. Senti uma onda de poder novo, meu cansaço desapareceu completamente. Mas então, o som de uivos ecoou à distância mais uma vez. A matilha estava de volta e desta vez seu número havia mais que dobrado. Quando estavam prestes a me alcançar, uma clareira aberta apareceu à frente. Saí correndo da floresta e me vi em um enorme campo de rochas irregulares. Pedras gigantes estavam espalhadas por toda parte, com um pequeno riacho cortando o centro. Eu não tive tempo para pensar. Me joguei direto no labirinto de pedra. A matilha estava logo atrás de mim, mais de uma dúzia de lobos me cercando por todos os lados. O alfa estava em cima de uma rocha enorme, olhando para mim com olhos cheios de ódio. Ele soltou um uivo longo e assustador para sinalizar o ataque final. Dessa vez, eles tinham aprendido a lição. Eles não estavam mais atacando um de cada vez. Eles se moviam em grupos coordenados, 3 deles avançando ao mesmo tempo pelo meu lado esquerdo. Quando me virei para enfrentá-los, mais 2 lobos cravaram os dentes nas minhas patas traseiras. Dei um coice de dor, mas a distração permitiu que os lobos à minha frente me derrubassem no chão. Um lobo enorme me imobilizou, suas garras afiadas rasgando freneticamente minha armadura. Minha carapaça era dura, mas não conseguia resistir a uma dúzia de lobo ao mesmo tempo. Rachaduras começaram a se espalhar pela superfície como teias de aranha. Me debati desesperadamente, usando os espinhos de osso nas minhas costas para empalar o lobo que me esmagava. A matilha recuou por um breve segundo e eu me levantei rapidamente. Avancei contra o lobo mais próximo, cravando meus chifres fundo em seu peito e esmagando contra uma pedra. Antes mesmo que eu pudesse recuperar o fôlego, o alfa saltou do alto direto para minha garganta. Virei a cabeça de lado, mas as garras dele ainda deixaram 3 cortes profundos e sangrentos no meu rosto. Rugia de fúria, girando para trás e desferindo coices com as patas traseiras no peito do alfa. Ele girou no ar e aterrissou com uma agilidade assustadora, enquanto o resto da matilha se aproximava novamente. Um lobo cravou as presas na minha pata dianteira enquanto o outro avançava para os meus olhos. Sacudi minha cabeça violentamente, meus chifres rasgando o lobo e espalhando suas entranhas pela terra. Mas o lobo na minha pata dianteira se recusava a soltar. Suas presas atravessaram minha armadura e afundaram fundo na minha carne. Enlouquecido pela dor, ergui minha pata dianteira bem alto no ar. Desci com toda a força que tinha, esmagando o crânio do lobo até que ele finalmente me soltou. Lobo selvagem morto. O sistema exibiu um aviso. Ferimentos graves detectados. Recomenda-se reposição imediata de energia. Ofegante, olhei para as 3 carcaças de lobo no chão e não hesitei. Eu rasguei a carne quente e crua.
Aquela sensação de coceira familiar voltou enquanto meus ferimentos começavam a se fechar. A matilha assistia horrorizada enquanto eu começava a devorar o corpo de um dos deles bem na frente de todos. Os olhos deles brilhavam com uma mistura de medo primal e pura fúria. O alfa soltou outro longo uivo, e os lobos restantes avançaram em frenesi. Dessa vez, eles estavam realmente desesperados, sacrificando suas vidas só para me derrubar. 7 ou 8 lobos me atacaram de uma vez, suas garras e presas me rasgando como um furacão. Minha armadura finalmente chegou ao limite e se despedaçou, sangue jorrando pelas rachaduras da minha carapaça. Minha visão ficou turva e meu corpo ficou pesado. Será que eu realmente ia morrer aqui? Então, sistema SOA. Condição crítica detectada pelo sistema, iniciando evolução de emergência e modo berserker. Meu sangue começou a ferver quando uma onda de poder bruto explodiu do meu núcleo e eu rugi ao lançar os lobos para longe de mim. Meus olhos se tingiram de um vermelho profundo e primitivo. Os espinhos ósseos nas minhas costas irromperam, dobrando de tamanho até ultrapassarem 30 centímetros. As rachaduras na minha armadura se fecharam, ficando mais grossas e brilhando com um brilho metálico e frio. Avancei contra o lobo mais próximo e esmaguei seu crânio na terra com um único pisão. Empalei outro com meus chifres e o arremessei contra as pedras, matando-o instantaneamente. Eu havia me tornado uma besta de pura matança, cego pela sede de sangue. A matilha desabava ao meu redor a cada passo que eu dava. Mas então, o rei dos lobos soltou um uivo agudo e agonizante enquanto seu corpo começava a se distorcer. Seus músculos incharam violentamente sobre o pelo, expandindo-se com uma força antinatural. Seus olhos avermelharam e as presas dobraram de tamanho. A criatura entrou em modo berserker com velocidade assustadora. Sem tempo de reação, ela já estava na minha frente, com as garras na minha garganta. Virei a cabeça de lado bem a tempo, mas suas garras rasgaram 3 cortes sangrentos no meu pescoço. Cambaleei para trás de dor, mas o rei dos lobos não me deu espaço para respirar e avançou novamente. Dessa vez, ele mordeu minha pata dianteira. Os dentes perfuraram a armadura e atingiram o músculo. Sacudi a perna, mas a criatura não soltava. O rei dos lobos travou a mandíbula e puxava com força, querendo arrancar minha perna. A dor quase fez meus joelhos cederem quando senti meus próprios ossos começarem a ranger e estalar. Eu precisava encontrar um jeito de me soltar ou seria o fim. Levantei meu outro casco dianteiro e acertei a cabeça do rei dos lobos 1, 2, 3 vezes até que ele finalmente soltou. Cambaleei alguns passos para trás, ofegante. Aproveitei a brecha, abaixei a cabeça e lancei os espinhos ósseos das minhas costas em direção à criatura. O rei dos lobos tentou desviar, mas os golpes fortes na cabeça o deixaram meio segundo lento demais. Meus espinhos se cravaram no ombro dele, e eu joguei todo o meu peso para frente em um empurrão colossal. Um estalo horrível ecoou pelo cânion. A omoplata do rei dos lobos se despedaçou, e ele soltou um grito agudo, se debatendo desesperadamente para escapar. Mantive a cabeça baixa e o prendi, forçando-o para trás, passo a passo em direção à beira do penhasco. As patas traseiras do rei dos lobos já estavam penduradas sobre o vazio. Mais um empurrão e ele caía. Mas então a fera avançou de repente e cravou as presas na minha garganta, tentando me arrastar junto com ela. Suas presas rasgaram minha armadura e afundaram fundo nas minhas veias. Sangue quente jorrou do ferimento, espirrando no chão. Minha visão ficou turva e meu corpo parecia de chumbo, mas eu disse a mim mesmo: eu não vou morrer aqui. Cerrei os dentes, reuni cada gota de força que ainda me restava e lancei o lobo para cima com meus chifres. O rei dos lobos foi arremessado para o alto, voando pelo espaço vazio. Ele descreveu um longo arco antes de se chocar contra as pedras pontiagudas no fundo do desfiladeiro. Cambaleei para trás, quase caindo da beirada, e desabei no chão ofegante. O sangue continuava a jorrar dos cortes no meu pescoço enquanto a notificação do sistema finalmente soava. Rei Lobo Mutante abatida. Ganhou 500 pontos de alta energia, fúria sanguinária e velocidade extrema. Peso ultrapassa 2 toneladas. Força atinge 150. Agilidade atinge 80. Evolução profunda iniciando. Por favor, consuma energia imediatamente. Me esforcei para ficar de pé e manquei até a beirada do desfiladeiro. O corpo do Rei Lobo estava lá embaixo, mutilado e ensanguentado, mas ainda comestível. Desci cuidadosamente pelos penhascos até alcançar a carcaça da fera. Mesmo morto, esse monstro era enorme, pesando pelo menos 300 ou 400 quilos. Comecei a devorá-lo sem hesitar, a carne quente despertando aquela sensação de queimação familiar no meu estômago. Os cortes no meu pescoço começaram a se fechar. Meus espinhos ósseos quebrados começaram a crescer de novo, mais afiados do que antes. Comi como um maníaco, acabando rapidão com mais da metade do Rei Lobo. Devorar concluída. Peso: 1000 kg. Força: 180. Constituição: 150. Agilidade: 90. A armadura evoluiu para placa pesada. Espinhos ósseos evoluíram para espinhos laminados. O poder percorreu cada fibra do meu ser e olhei para cima quando a fraqueza desapareceu.
Uma dúzia de lobos estava no topo do cânion, me observando com olhos cheios de admiração e terror. Soltei um rosnado baixo e gutural. A matilha imediatamente se jogou no chão, tremendo em submissão. A partir de hoje, essas montanhas e florestas pertenciam a mim. Terminei de devorar os restos do Rei Lobo. Depois, conduzi meus novos súditos de volta ao coração da floresta. Nos dias seguintes, cacei sem parar, estabilizando meu peso em mais de 1000 quilos. Todos os animais da floresta sentiam minha presença e fugiam de medo. Achei que poderia continuar minha evolução em paz, mas enquanto bebia água de um riacho, percebi que os humanos tinham me encontrado de novo. De repente, o rugido distante das hélices de helicóptero cortou o ar. Olhei para cima, alerta, e vi 3 helicópteros vindo direto na minha direção. Não hesitei. Me virei e disparei para a parte mais profunda da floresta, mas os helicópteros eram mais rápidos, diminuindo a distância em segundos. Uma enorme rede de metal caiu do céu, me prendendo antes que eu pudesse desviar. Uma corrente poderosa percorreu meu corpo e minhas pernas cederam enquanto eu desabava no chão. Os helicópteros pousaram e 8 homens fortemente armados saltaram. Liderando o grupo estava um homem corpulento, careca, com um taser de alta voltagem preso à cintura. Eles carregavam miras a laser e rifles de dardos tranquilizantes pesado. Bastou um olhar para ver que eram profissionais. "Capitão, é o touro mutante do velho Dal", disse um jovem soldado. Seus olhos brilhavam de empolgação ao se aproximar. O capitão assentiu e puxou o rádio. "Doutora Shu, alvo capturado. Aguardando instruções." A voz de uma mulher chiou de volta. "Excelente. Tragam-no para o laboratório imediatamente. Preciso ver esses genes." Meu coração afundou. Eu sabia que esses pesquisadores eram especializados em dissecar criaturas como eu. O capitão acenou com a mão e vários homens levantaram suas armas tranquilizantes. Eles abriram fogo, disparando uma chuva de dardos diretamente no meu flanco. As drogas entraram no meu sistema instantaneamente. E minha visão começou a ficar turva, apesar da minha luta frenética. Eu não conseguia romper a rede de metal e meu corpo ficava mais pesado a cada segundo que passava. Quando eu estava prestes a perder a consciência, a notificação do sistema soou de repente. "Sistema. Detectada dose maciça de anestésico. Metabolizando agora. Recuperação total em 3 horas." Imediatamente parei de lutar e fechei os olhos, fingindo um desmaio total. O capitão me cutucou para checar se eu estava apagado. "Rápido, na gaiola!" latiu. Eles me içaram para a gaiola de titânio. Depois, eles prenderam a gaiola a uma cinta pendurada sob o helicóptero. O helicóptero decolou e eu espreitei pelas pequenas frestas das minhas pálpebras. Observei enquanto o chão da floresta ficava cada vez mais distante. Depois de voar por mais de 1 hora, o helicóptero finalmente começou a descer. Fui levado para o fundo de uma enorme base subterrânea de alta tecnologia. O lugar estava cheio de pesquisadores em jalecos brancos estéreis. Uma mulher na casa dos 30 anos avançou para encontrar a equipe. Era a doutora Shu, a voz que eu tinha ouvido no rádio mais cedo. Ela usava óculos de aro dourado e seus olhos brilhavam com uma luz fanática. "Perfeito, este é o espécime mutante mais completo que já vi", ela sussurrou. A doutora Shu circulou minha gaiola, rabiscando anotações freneticamente em sua prancheta. "Capitão, leve para o laboratório 3. Prepare-se para a coleta imediata de genes." O capitão careca assentiu e ordenou que seus homens empurrassem a gaiola para uma sala maior. A sala estava cheia de máquinas complexas ao redor de uma enorme mesa de operações de metal. Meu coração começou a disparar. Essas pessoas estavam planejando me abrir. A doutora Shu se aproximou da gaiola, segurando uma seringa cheia de um líquido verde brilhante. "Injete primeiro o estabilizador genético para evitar que ele fique descontrolado durante o experimento." Ela estendeu a mão, se preparando para destrancar a porta da gaiola, mas bem nesse momento eu arregalei os olhos. O sistema havia terminado de eliminar o anestésico e eu joguei todo o meu peso contra as grades. Com um estalo ensurdecedor, a porta de liga de titânio cedeu diante da minha força bruta. A doutora Shu tropeçou para trás e gritou: "Ele tá acordado! Usem os tasers agora!" O capitão careca reagiu na hora, avançando contra mim com seu bastão de alta voltagem erguido. Mas eu já estava fora da gaiola e em movimento. Dei um chute brutal com minha pata dianteira, lançando para trás. Ele bateu com força na parede de concreto e desabou no chão, inconsciente. Os outros guardas sacaram seus rifles tranquilizantes e abriram fogo em uma saraivada frenética. As agulhas atingiram minha pele grossa e ricochetearam como se estivessem batendo em pedra sólida. Avancei contra o guarda mais próximo e o lancei para o alto com o movimento dos meus chifres. O laboratório mergulhou em puro caos enquanto os pesquisadores corriam para as saídas. O Dr. Su se jogou atrás de uma enorme máquina para se esconder do meu caminho. Com a mão trêmula, ela esticou o braço e esmagou um botão vermelho de emergência na parede. Um alarme estridente ecoou por toda a base enquanto as pesadas portas de contenção se fechavam com um chiado. De repente, uma dúzia de redes de alta voltagem caiu do teto. Fiquei preso no centro enquanto uma onda massiva de eletricidade atravessava meu corpo.
Meu corpo se contorceu de dor, mas eu cerrei os dentes e me recusei a cair. Dra. Su observava a cena, um lampejo de loucura brilhando em seus olhos. Incrível! A resistência elétrica dele é ainda maior do que eu previa. Ela caminhou até um armário próximo e pegou várias seringas. Elas estavam cheias de um estranho líquido azul brilhante. Seu anestésico falhou. Vamos tentar este soro de fortalecimento genético em alta concentração. Ela ergueu a seringa bem alta. Passo a passo, ela começou a diminuir a distância entre nós. Lutei com todas as minhas forças, mas as redes elétricas me mantinham preso ao chão. Quando a agulha estava prestes a perfurar minha pele, ativei o modo sanguinário enlouquecido. Meu sangue chegou ao ponto de ebulição e minha visão ficou tingida de um vermelho profundo e assassino. Meus músculos se expandiram violentamente enquanto minha força explodia para 300 quilos. Soltei um rugido que abalou o mundo e arrebentei as redes de alta voltagem como se fossem fios de linha. Faíscas voaram para todos os lados enquanto a malha de metal se desintegrava. As luzes de todo o laboratório começaram a piscar e falhar. A Dra. Su ficou paralisada, o rosto pálido de terror repentino. A seringa escorregou da mão dela, se espatifando enquanto o líquido azul se espalhava pelo chão. Eu ataquei a máquina mais próxima e esmaguei com meus chifres. O equipamento de milhões de dólares amassou como papel molhado sob o meu peso. "Parem ele, não deixem que destrua o equipamento", gritou a Dra. Su. Mas os membros restantes da equipe não ousaram nem se aproximar. Eu destruí o laboratório como um furacão, despedaçando armários, instrumentos e mesa cirúrgica. Foi então que avistei um enorme freezer no canto. Ele estava lotado até a tampa. Frascos de todas as cores imagináveis alinhavam as prateleiras. Avancei e quebrei a porta pesada com uma única cabeçada. Dezenas de seringas foram dispostas, vermelhas, azuis, verdes e roxas escuras. O rosto da Dra. Su empalideceu mortalmente no instante em que os viu. "Não, esses são soros genéticos de alta concentração. Você não pode deixar ele ingerir isso." Era tarde demais. Peguei um frasco roxo, quebrei o vidro e engoli o conteúdo. O líquido atingiu minha garganta como fogo líquido, jorrando direto para o meu cérebro. Jin consumiu soro genético de alta concentração. Ganhou 800 de energia, mais 50 de constituição, mais 60 de força, mais 40 de agilidade. Senti uma onda de poder aterradora percorrendo minhas veias. Essa coisa era ainda mais potente do que comer o Rei Lobo de Pedra. Sem pensar duas vezes, comecei a devorar o resto dos frascos. Vermelho, azul, verde. Enfiei todas elas na minha boca. A Dra. Su desabou completamente. Ela caiu de joelhos, com os olhos cheios de puro desespero. "Acabou. Esses soros valem centenas de milhões. O instituto tá falido." Ignorei seu lamento patético e continuei devorando. Devorando completamente. Peso atual, 2 toneladas. Força, 280. Constituição, 220. Agilidade, 150. Aviso, sobrecarga detectada. Enquanto o aviso sumia, meus olhos pesavam e meu corpo não respondia. Algo estava errado. Aqueles soros eram demais para aguentar de uma vez só. Tentei cambalear até a saída, mas minhas pernas viraram geleia. Com um baque pesado, desabei no chão enquanto minha visão começava a ficar turva. A Dra. Su me viu cair e a esperança voltou a brilhar em seus olhos enquanto ela gritava: "Rápido, injetem os sedativos e o prendam enquanto ele está desacordado." Capitão Careca se arrastou do chão segurando o peito enquanto mancava na minha direção. O resto da equipe disparou dardos tranquilizantes, mas as agulhas não perfuravam minha pele, apenas ricocheteavam. Sob o efeito dos soros, minha armadura pesada ganhou um brilho metálico rígido. O capitão cerrou os dentes e pegou o rádio. "Traga um veículo de transporte agora. Vamos movê-lo enquanto ele está inconsciente." 10 minutos depois, um caminhão de transporte enorme deu ré até o laboratório. Dentro do reboque havia uma jaula personalizada de liga de titânio equipada com fios de alta voltagem. A equipe trabalhou em conjunto para erguer meu corpo enorme até a jaula. Eles usaram algemas especiais de alta resistência para prender todas as minhas 4 patas. A Dra. Su se aproximou das grades. Ela estendeu a mão para tocar minha pele blindada, os olhos ardendo de uma obsessão fanática. "Ele é absolutamente perfeito. A dureza dessa armadura já superou qualquer metal conhecido. Se conseguirmos decifrar seu código genético, a tecnologia humana dará um salto gigantesco." Ela se virou para o Capitão Careca e ordenou: "Leve-o para o laboratório especial no subsolo, nível 3. É lá que estão os equipamentos de dissecação mais avançados. Eu mesma vou estudá-lo." O veículo de transporte roncou ao ligar. Foi levado ainda mais para o subsolo e o mundo ao meu redor ficava mais escuro a cada segundo. O ar estava carregado com cheiro forte e ardido de desinfetante. Eu podia sentir meu corpo passando por uma transformação violenta. Meus ossos estavam se reestruturando e meus músculos inchavam de poder. Minha armadura estava evoluindo e as notificações do sistema continuavam soando na minha cabeça. Metamorfose em 50%. Tempo estimado para se tornar um touro demônio do abismo, 3 horas. O
caminhão parou e fui empurrado para dentro de um laboratório enorme, 10 vezes maior que o anterior. No centro da sala havia uma enorme mesa de operações de metal. Ela estava coberta de lâminas afiadas e restrições. A doutora Swimpro, uma dúzia de pesquisadores, a seguiu de perto. Ela olhou para mim deitado na gaiola, um sorriso animado se espalhando pelo rosto. Preparem a dissecação. Quero ver o que há de especial nele. Pesquisadores prepararam serras, bisturis e coletores. Dispuseram tudo na mesa, prontos para me abrir. O capitão Careca aproximou-se falando com preocupação. Doutora Su, essa criatura foi incrivelmente feroz mais cedo. E se ele acordar? A doutora Su apenas deu uma risada de desdém. Relaxe, o sedativo no sistema dele é suficiente para mantê-lo apagado por 3 dias. Essa gaiola é feita da liga de titânio mais resistente. Nenhum tanque conseguiria quebrá-la. Ela caminhou até o lado da gaiola e bateu com os nós dos dedos nas barras de metal. Além disso, mesmo que ele acordasse, estamos 3 níveis abaixo do solo. Com 30 seguranças totalmente armados no local, ele não vai a lugar nenhum. O que ela não sabia era que minha consciência estava acordada o tempo todo. O sistema estava acelerando minha metamorfose. Eu só precisava aguentar por mais 2 horas. Assim que a evolução estivesse completa, essa gaiola de titânio não conseguiria me segurar. Mantive os olhos fechados e fiquei completamente imóvel, fingindo estar inconsciente. As notificações do sistema continuavam a soar incessantemente na minha mente. Eu podia sentir cada osso do meu corpo se reestruturando enquanto minha densidade muscular explodia. A doutora Su se aproximou da gaiola e me escaneou com o tablet. Estranho, a temperatura corporal dele continua subindo, a frequência cardíaca também está acelerando. Isso não parece um coma. Ela franziu a testa, confusa. Ela se virou para o capitão e disse: aplique mais um sedativo nele só para garantir. O capitão Careca assentiu e se aproximou com uma seringa enorme na mão. Quando ele estava prestes a destrancar a gaiola, a notificação do sistema soou de repente na minha cabeça. Evolução completa. Forma atual, touro demônio abissal. Peso, 1.360 kg. Força, 400. Constituição, 350. Agilidade, 200. Novas habilidades desbloqueadas. Investida devastadora, pisoteio infernal e rugido aterrorizante. Abri os olhos de repente e minhas pupilas brilhando com uma luz vermelha sangue. A mão do capitão tremeu de terror e a seringa caiu no chão com estrondo. Soltei um rugido estrondoso, as ondas sonoras se espalhando pelo ar como uma onda de choque física. Todo o laboratório começou a tremer violentamente. Rugido aterrorizante ativado, mergulhando todos os seres vivos ao alcance em um estado de puro pânico. Doutora Su e seus pesquisadores desabaram no chão, os olhos arregalados de horror. Até o capitão, um guarda profissional, ficou pálido enquanto suas pernas viravam geleia. Me levantei de um salto e as algemas de alta resistência se partiram como se fossem feitas de papel molhado. Me lancei contra as grades e a gaiola de liga de titânio soltou um guincho agudo de metal se retorcendo. Rachaduras se espalharam pelas barras enquanto o metal começava a deformar e quebrar. Doutora Su assistia à cena, sua mente completamente destruída. Impossível, isso é liga de titânio. Como ele poderia quebrar isso? Mas a realidade estava prestes a dar a ela um choque brutal. A gaiola explodiu em estilhaços e eu saí dos destroços emanando uma pressão aterrorizante. Meu corpo agora estava um tamanho inteiro maior do que antes. Minha armadura pesada havia se tornado de um preto obsidiana profundo, com um brilho sombrio e assustador. Os espinhos ósseos na minha coluna se transformaram em lâminas de 60 centímetros de comprimento, afiadas como nenhuma outra. Até mesmo meus galhos de salgueiro haviam engrossado, com as pontas reluzindo com uma luz fria e letal. Parecia que nada poderia me impedir de atravessar qualquer defesa. O capitão Careca se forçou a levantar e puxou o rádio com as mãos trêmulas. Toda a segurança para o subsolo nível 3 imediatamente. O alvo está descontrolado, repito, o alvo está descontrolado. As portas do laboratório se abriram com força quando 30 guardas totalmente armados invadiram, portando submetralhadoras e lançadores de foguetes. Liderando estava um homem de meia idade, o verdadeiro comandante da força de segurança. Um lampejo de choque passou pelos olhos dele no momento em que me viu, mas ele recuperou a compostura quase instantaneamente. Todas as unidades, atenção! Abri fogo à vontade, matem o alvo a qualquer custo. Uma chuva densa de balas caiu sobre mim como uma tempestade, atingindo minha armadura pesada. Faíscas voaram, mas minha defesa havia se multiplicado após a evolução. Balas comuns não conseguiam nem me arranhar. Mirei no grupo de guardas mais próximo e ativei a investida devastadora. Virei um tanque desgovernado atropelando tudo e todos no meu caminho. Vários guardas foram lançados contra as paredes, desmaiando no momento em que batiam no concreto. O rosto do comandante empalideceu enquanto ele imediatamente ordenava o uso de foguetes pesados. 2 guardas ergueram seus lançadores e dispararam 2 foguetes diretamente no meu peito. Os foguetes vieram rugindo na minha direção, deixando rastros de fogo, mas eu nem me mexi.
Duas explosões enormes aconteceram e as chamas me engoliram por completo. Ao ver isso, um lampejo de alegria passou pelos olhos da Doutora Su, mas um segundo depois, eu saí do meio do fogo sem um arranhão sequer no corpo. Minha armadura pesada agora era forte o suficiente para aguentar impactos diretos de foguetes. O capitão entrou em completo pânico. Ele nunca tinha visto um monstro tão assustador. Recuar. Todo mundo recua agora, mas já era tarde demais para isso. Ativei minha habilidade Tremor do Inferno. Levantei-me e bati minhas patas dianteiras no chão com um estrondo ensurdecedor. Ensurdecedor mesmo. Todo o laboratório tremeu violentamente enquanto rachaduras se espalhavam pelo chão como teias de aranha. Uma onda de choque massiva se espalhou a partir das minhas patas. Mais de uma dúzia de seguranças perderam o equilíbrio e caíram no chão. Aproveitei a brecha, avancei e lancei um dos guardas para o alto com meus chifres. Esmaguei outro sob minhas patas pesadas. Empalei um terceiro com meus espinhos de osso. Em poucos minutos, mais da metade do esquadrão estava no chão. Os sobreviventes perderam totalmente o controle, largando suas armas e fugindo para salvar a própria vida. O capitão abandonou seus homens, correndo desesperadamente em direção à saída. Eu não ia deixar ele escapar, então disparei para frente e bloqueei a porta. O capitão olhou para mim e fechou os olhos em puro desespero enquanto eu perfurava com meus chifres. Eu o joguei contra a parede e ele perdeu a consciência na hora. Agora só restavam a Doutora Su e alguns pesquisadores, tremendo no chão. Caminhei em direção à Doutora Su, meus olhos ardendo de intenção assassina. Essa mulher queria me dissecar, ela quase acabou com a minha vida. A Doutora Su me encarou, lágrimas escorrendo descontroladamente pelo rosto. Por favor, me deixa ir, eu nunca mais vou fazer isso, ela implorou. Eu a encarei por alguns longos segundos. No fim, me virei e fui mais fundo no laboratório. Matá-la agora seria fácil demais. Ver o trabalho de uma vida dela desmoronar é o verdadeiro castigo. Comecei uma destruição, quebrando todo equipamento de alta tecnologia que via pela frente. Esmaguei aquelas amostras experimentais preciosas até virarem polpa sangrenta debaixo dos meus cascos. Foi aí que eu vi. No canto, havia um enorme compartimento de vidro cheio de várias criaturas mutantes. Cobras mutantes, ratos e até mesmo um urso preto me encaravam com uma mistura de medo e desejo. Caminhei até lá e quebrei o vidro com um único chute. Eles saíram imediatamente em massa, correndo e rastejando em uma tentativa desesperada de escapar, mas o urso Nebula mutante não fugiu. Em vez disso, baixou a cabeça em total submissão. O urso estava deitado no chão, com os olhos tomados de puro terror diante de mim. Eu o avaliei. Essa fera era enorme, pesava pelo menos meia tonelada, com o corpo coberto por músculos salientes e nodosos. Parecia que o laboratório o havia enchido de soros experimentais. Soltei um rosnado baixo e o urso preto imediatamente se levantou para me seguir. Voltei me olhar para o fundo do laboratório, imaginando o que mais estaria escondido naquelas salas. Um urso a tiracolo saía em fúria, arrombando porta após porta. Finalmente, cheguei à parte mais profunda da instalação. A primeira porta tinha a inscrição Core Energy Vault. Arrombei a porta e o que vi lá dentro me deixou estupefato. A sala estava repleta de enormes tanques de cultivo, cada um contendo cristais de energia brilhantes de várias cores. Esses cristais pulsavam com uma energia muito maior do que qualquer soro que eu já tivesse consumido. Fonte de energia de alta pureza detectada. Recomendação: consumir imediatamente para romper os limites da forma atual e evoluir para um nível superior. Eu hesitei nem por um segundo. Avancei e destruí o primeiro tanque com meus chifres. Um cristal azul rolou para fora e eu engoli inteiro. Derreteu instantaneamente, enviando uma onda de poder aterradora através de mim. Consumo de cristal de alta pureza, mais 2.000 pontos de energia, mais 80 de força, mais 100 de constituição, mais 60 de agilidade. Cada célula do meu corpo gritava de alegria. Comecei a destruir todos os tanques que via pela frente, vermelhos, verdes, roxos, dourados. As notificações do sistema começaram a tocar sem parar. Peso atual: 3.500 libras. Estatísticas: For 580, Com 550, AG 320. Sobrecarga de energia detectada, iniciando a evolução secundária. Minha armadura pesada começou a rachar e uma nova camada de placas começou a crescer através das fissuras. Meus ossos ficaram mais densos, minha pele endureceu e as pontas ósseas ao longo da minha coluna começaram a se alongar. Elas cresceram até atingir 1 metro de comprimento, cada uma brilhando com uma luz vermelha escura. Meus chifres ficaram ainda mais exagerados, esticando-se até 1,5 metro e tão grossos quanto a coxa de um homem. De repente, os alarmes do laboratório dispararam e a voz histérica do Dr. Su ecoou pelo interfone. Ele estava iniciando a sequência de autodestruição. Se ele não pudesse me manter, me levaria junto com ele. A instalação começou a tremer enquanto luzes vermelhas piscavam e uma contagem regressiva de 10 minutos para a destruição total se iniciava. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Eu precisava sair daqui rápido. Girei e disparei em direção à saída, com o urso preto logo atrás de mim.
Cheguei à entrada do laboratório apenas para encontrar o Capitão White e sua equipe de segurança restante bloqueando o caminho. Eles estavam armados até os dentes com metralhadoras pesadas e lança-chama. O rosto do Capitão White estava pálido, seus olhos cheios de uma determinação desesperada e suicida. Dr. Su deu a Laney. Eles deveriam me impedir a qualquer custo, mesmo que isso significasse morrer na explosão. Ele deu sinal e eles abriram fogo, liberando uma chuva torrencial de balas. Os lança-chamas rugiram, lançando pilares de calor escaldante na minha direção. Soltei um rugido primal, ativando meu uivo do medo para romper as fileiras deles, mas desta vez eles estavam preparados. Protetores auriculares especiais tornaram meu rugido quase inútil. Eu tive que avançar através do fogo, o impacto das balas me desacelerando a pesada minha armadura. As chamas lambiam minha pele, e embora não fosse fatal, a sensação de queimação era agonizante. Ativei meu impacto devastador, transformando-me em um tanque pesado e avançando contra a multidão. Os seguranças foram lançados pelos ares, seus corpos se chocando contra as paredes com estalos nauseantes. Mas o Capitão White não vacilou. Ele largou a arma e puxou um detonador remoto. "Vá pro inferno!" ele gritou. Uma dúzia de enormes gaiolas de ferro caiu do teto, me prendendo enquanto uma corrente de alta voltagem percorria as barras. Mas dessa vez, meu atributo de constituição já tinha chegado a 550. A eletricidade não podia me atingir, soltei um rugido e usei pura força para rasgar o metal. O Capitão White assistiu à cena, o desespero brilhando em seus olhos. "Monstro, você é um monstro!" Eu avancei e fiquei bem na frente dele. Com um chute rápido, mandei o detonador remoto voando da mão dele. Não perdi tempo matando ele. Me virei e corri para a saída com apenas 5 minutos restantes no relógio. Levei o urso preto para fora do laboratório, disparando pelos corredores como um louco. Mas o layout desse instituto de pesquisa era um pesadelo. Cada curva parecia levar outro caminho dividido ou a um beco sem saída. Arrebentei porta após porta até finalmente avistar o elevador que levava à superfície. O elevador já estava fora de serviço, restando apenas as escadas como opção. Entrei correndo na escada, subindo de 4 com um urso ofegante atrás de mim. Com 3 minutos restantes, forcei minha velocidade ao máximo e finalmente explodi para o primeiro andar. A saída principal estava selada por um enorme portão de liga reforçada. Eu não hesitei. Ativei um impacto devastador e me lancei contra o portão com um estrondo ensurdecedor. O metal cedeu, revelando um buraco irregular que levava para a mata e as florestas ao redor. 1 minuto restante. Corri pela minha vida para longe dali com o urso preto correndo ao meu lado. 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos. Com um rugido de estremecer a terra, todo o instituto de pesquisa foi reduzido a escombros pela explosão. A onda de choque se espalhou para fora como um enorme tsunami. Fui lançado pelo ar e bati com força no chão. O urso preto também foi arremessado, bateu em uma árvore grande e perdeu a consciência. O local havia se tornado um mar de fogo, com fumaça densa encobrindo tudo à vista. Dr. Su, Capitão White, todos aqueles seguranças provavelmente foram enterrados na explosão. Eu ofegava com o corpo todo coberto de ferimentos, mas meus olhos brilhavam de empolgação. Eu tinha sobrevivido e estava mais forte do que nunca. A notificação do sistema soou na minha cabeça. Fuga do Instituto bem-sucedida. Conquista desbloqueada. Sobrevivente Jedi. Peso atual, 3.500 libras. Força, 580. Constituição, 550. Agilidade, 320. Estado máximo do touro mágico abissal alcançado. Sugestão, encontre oponentes mais fortes para ultrapassar os limites. Olhei para a cadeia de montanhas ao longe com um leve sorriso surgindo nos meus olhos. Armas humanas não podem mais me deter. É hora de descobrir o que existe nas profundezas da selva. Caminhei mancando para dentro da floresta densa com o urso inconsciente, meus ferimentos sangrando enquanto o sistema acelerava minha recuperação. Depois de andar por cerca de meia hora, o urso negro finalmente começou a se mexer. Ele me olhou com olhos cheios de gratidão, claramente sabendo que fui eu quem o salvei. Soltei um rosnado baixo, sinalizando para ele me seguir e continuei avançando. Então, a notificação do sistema soou novamente. Uma notificação apareceu. Aglomerado biológico de alta energia detectado a 3 km à frente. Sugiro que o anfitrião prossiga imediatamente para a caçada. Meus olhos brilharam enquanto eu acelerava o passo, o cheiro de sangue ficando mais forte a cada passo. Finalmente cheguei a uma clareira. E a cena diante de mim era impressionante. O chão estava coberto de carcaças, cervos, javalis, lobos e até alguns ursos. No centro da carnificina estavam 7 ou 8 enormes feras mutantes. O líder era um tigre mutante, 3 vezes maior que o normal, com músculos saltados e olhos verdes brilhantes. 2 leopardos mutantes estavam a seu lado. Um javali mutante e vários lobos completavam o grupo. Essas feras eram claramente uma gangue coordenada, caçando especificamente nesse território. O tigre mutante me avistou, um lampejo de cautela passando por seus olhos. Ele soltou um rosnado baixo e as outras criaturas imediatamente se espalharam para me cercar.
Balancei o rabo completamente indiferente ao número deles. Eles podiam ser perigosos para outros, mas para mim eram apenas presas. O tigre avançou primeiro, movendo-se como um raio direto para minha garganta. Desviei para o lado e lancei meus chifres em direção ao seu ventre com toda a força que tinha. A fera girou no ar, desviando por pouco de um golpe fatal. Mas meus chifres ainda rasgaram um corte profundo em seu flanco e ele recuou imediatamente com uma expressão de puro alarme. Os 2 leopardos aproveitaram a brecha e avançaram pelo meu flanco, com as garras mirando meu zóio. Girei meu corpo, encontrando-os com os espinhos ósseos irregulares que revestem minha coluna. Dei um chute brutal em sua cabeça, o som de ossos se partindo ecoando enquanto o javali desabava instantaneamente. Em apenas alguns segundos, eu já havia derrubado 2 criaturas mutantes. Os lobos mutantes restantes assistiram a isso, tremendo de medo e sem ousar avançar. Um lampejo de pura fúria acendeu-se nos olhos do tigre mutante. Ele soltou 2 longos rugidos enquanto seu corpo começava a inchar. Essa fera realmente sabia como entrar em fúria. O tigre ficou ainda maior, sua força e velocidade aumentando para um novo patamar. Ele avançou contra mim novamente, tão rápido que era quase um porrão aos meus olhos. Suas garras afiadas deixaram 3 cortes profundos na minha armadura, quase rasgando até minha pele. Recuo com a dor, meu olhar ficando sério ao perceber que essa fera tinha poder de verdade. O tigre aproveitou a vantagem, suas garras e presas caindo sobre mim como uma tempestade implacável. Eu não podia deixar isso se arrastar, eu precisava acabar com essa luta imediatamente. Meus olhos ficaram vermelhos como sangue enquanto minha força explodia para 800 vezes o nível normal. Soltei um rugido estrondoso e ativei meu impacto destruidor, movendo-me mais rápido do que o tigre podia reagir. Me lancei contra a fera com um estrondo ensurdecedor, lançando-a longe até ela quebrar o tronco de uma árvore enorme. O tigre mutante soltou um grito agudo e agonizante, lutando desesperadamente para se levantar. Ele não conseguia se livrar dos meus chifres, então dei uma sacudida violenta e o joguei de volta no chão. O corpo do tigre estremeceu algumas vezes antes de ficar completamente imóvel. Os lobos mutantes restantes viram seu líder caído, morto no chão. Eles se viraram para fugir apavorados, mas eu não ia deixar eles escaparem de jeito nenhum. Ativei minha velocidade extrema e fui atrás deles. Alcancei em um instante e em poucos segundos todos os lobos estavam mortos. Eu fiquei em pé no meio da pilha de cadáveres, ofegante e encharcado de sangue, enquanto o urso negro me observava com cautela. Comecei a devorar as carcaças das feras mutantes, a carne quente deslizando pela minha garganta. Aquela sensação familiar de calor ardente percorreu meu corpo mais uma vez. O sistema soou: devorar concluído. Peso 4.200 libras, força 650, constituição 600, agilidade 380. Aviso: o hospedeiro atingiu o limite do touro mágico do abismo. Evolução adicional é impossível. Recomendação: devore uma criatura de nível lendário para quebrar suas correntes raciais. Nível lendário? Que tipo de monstros são esses? O sistema não respondeu. Mas uma imagem surgiu na minha mente. Era uma selva ainda mais profunda, repleta de árvores antigas e imponentes, envoltas por uma névoa densa e sufocante. No meio daquela neblina, eu conseguia ver silhuetas enormes irradiando uma pressão aterrorizante. Eu encarei a visão com um brilho de empolgação passando pelos meus olhos. Parecia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Nesse momento, o rugido distante das hélices do helicóptero cortou o ar. Olhei para cima e vi 3 helicópteros de combate com o logo do Instituto de Pesquisa se aproximando. Então o Dr. Seuss sobreviveu e trouxe reforços com ele. Sua voz histérica ecoou pelo alto-falante do helicóptero. Seu monstro, você destruiu meu laboratório e matou meu homem. Hoje eu vou fazer você pagar o preço máximo. As metralhadoras começaram a disparar imediatamente, despejando a tempestade de chumbo que rasgava a terra. Me joguei atrás de uma árvore enorme. O urso preto veio logo atrás, mas o fogo pesado estava reduzindo nossa proteção a lascas. Cerrei os dentes e corri em direção a uma pedra gigantesca. Enfiei meus chifres debaixo da rocha e empurrei com toda a força que tinha. Mirei no helicóptero mais próximo. Coloquei cada gota da minha força naquele arremesso. A pedra enorme cortou o ar com uma bala de canhão. O piloto nem teve tempo de piscar antes da pedra esmagar a cabine. Uma explosão ensurdecedora sacudiu o céu quando o helicóptero de ataque virou uma bola de fogo e despencou. Os outros 2 helicópteros entraram em pânico, subindo bruscamente para ficar fora do meu alcance. A voz do Dr. Su voltou a chiar no alto-falante. Ela tremia com uma mistura de puro terror e fúria cega. Ele berrava para seus pilotos me explodiram pedaços com mísseis. Antes mesmo de terminar a frase, os 2 helicópteros abriram fogo. 4 mísseis vieram na minha direção ao mesmo tempo. Os rastros de fumaça cortaram o ar, travando exatamente na minha posição. Ativei minha velocidade rápida imediatamente, saltando para o lado. 4 explosões enormes sacudiram a terra ao mesmo tempo. Uma parede de fogo engoliu o lugar onde eu estava, destruindo tudo por dezenas de metros.
Me agachei atrás de outra pedra irregular coberto de poeira, mas milagrosamente ileso. Mas eles não estavam parando. Mais 4 mísseis já vinham na minha direção. Mordi o lábio. Eu não podia simplesmente continuar desviando. Eu tinha que derrubá-los. Olhei para o urso preto ao meu lado, um plano começando a se formar na minha cabeça. Soltei um rosnado baixo, sinalizando para o urso subir nas minhas costas. Embora ele não entendesse o que eu estava fazendo, obedeceu imediatamente. Arrastei o urso para fora da cobertura e corri em direção à árvore mais alta próxima. As metralhadoras do helicóptero começaram a disparar, faíscas voando enquanto as balas ricocheteavam no meu couro. Me lancei contra o tronco como um ariete vivo, fazendo a terra tremer e as raízes gemerem. Enterrei meus chifres fundo na madeira para ganhar apoio. Com um empurrão colossal, as raízes se partiram e a árvore inteira começou a tombar. Apontei o gigante caindo diretamente para um dos helicópteros. O piloto percebeu o perigo e tentou desesperadamente desviar, mas foi lento demais. A enorme árvore esmagou a aeronave de combate, quebrando os rotores e fazendo-a entrar em parafuso. Caiu com força no chão e explodiu numa coluna de fogo. O Dr. Su estava claramente apavorado agora, sua voz crepitando novamente pelos alto-falantes. Ele estava praticamente soluçando. Recuar! Sai daí! Essa fera não pode ser morta? O último helicóptero restante desviou-se tentando fugir do local. Eu não ia deixar ele escapar, então corri em direção a outra árvore com o urso atrás de mim. Repeti o processo, colocando todo o meu peso no tronco. A árvore caiu, mas o piloto reagiu mais rápido dessa vez e quase conseguiu desviar do impacto. Bem quando meu coração afundou, o urso preto de repente pulou das minhas costas. Ele agarrou um galho grosso no ar e usou o impulso para se lançar para frente. Para minha surpresa, ele realmente conseguiu pular em cima do helicóptero. O urso preto pesava mais de 1000 quilos. O helicóptero imediatamente perdeu o equilíbrio e começou a balançar violentamente. O piloto lutava desesperadamente para estabilizar a aeronave, mas o urso já tinha subido para fora da cabine, quebrando o vidro com as garras. A janela do cockpit se despedaçou em 1 milhão de pedaços. O urso deu uma patada no rosto do piloto, fazendo gritar e soltar os controles. O helicóptero de combate se chocou contra o chão e explodiu em uma enorme bola de fogo. O urso saltou para longe pouco antes do impacto, aparentando estar bastante machucado, mas anda de pé. Caminhei até ele e o cutuquei com meu focinho como recompensa por sua esperteza. Jim, helicópteros armados destruídos. 500 pontos de energia ganhos. Repeliram as forças humanas. Conquista desbloqueada. Fiquei olhando para os destroços em chamas dos 3 helicópteros. Uma luz fria brilhou nos meus olhos. As armas humanas são formidáveis, mas contra o poder absoluto não são nada. Nesse momento, o ronco de outro motor ecoou à distância. Um enorme veículo blindado vinha em nossa direção, com seu pesado autocanhão apontado para o meu peito. A escotilha se abriu e o Capitão Balian saiu, coberto de bandagens da explosão anterior. Ele me encarou com ódio puro e absoluto e cuspiu. Seu monstro, você matou meus irmãos e hoje eu vou te fazer pagar. Ele apertou um controle remoto e o autocanhão do veículo blindado ganhou vida com um rugido. Projéteis caíam como uma tempestade de granizo, cada um com poder devastador. Eu me esquivava desesperadamente, mas o raio de explosão dos projéteis era simplesmente grande demais. Um projétil explodiu bem ao meu lado e a onda de choque me lançou pelos ares. Caí pesadamente no chão. Várias rachaduras profundas se espalharam como teias pela minha armadura natural. O poder de fogo desse veículo blindado era ainda mais assustador do que o dos helicópteros. Lutei por me levantar, recusando-me a ficar no chão. Um brilho implacável passou pelos meus olhos. Se eu não pudesse desviar, iria enfrentá-los de frente. Ativei o frenesi sanguinário. Meus olhos ficaram vermelhos como sangue enquanto minha força subia para 900. Com um rugido estrondoso, ativei a investida devastadora e disparei direto para o veículo blindado. O rosto do Capitão Balian empalideceu ao me ver avançando em sua direção. Ele imediatamente gritou ordens para aumentar a cadência de tiro. Os canhões dispararam numa tempestade de projéteis. Avancei sob a saraivada, minha armadura rachando a cada passo. Sangue escorria pelas minhas escamas, mas não parei. Pelo contrário, me forcei a ir ainda mais rápido. 100 metros, 50 metros, 30 metros. O Capitão Balian finalmente entrou em pânico e tentou mergulhar de volta para dentro da escotilha, mas já era tarde demais. Eu me lancei contra o veículo blindado com uma força aterrorizante, virando a enorme máquina completamente. O veículo blindado girou pelo ar e caiu com força, sua estrutura retorcida e destruída. O Capitão Balian foi lançado longe, caindo no chão encharcado do próprio sangue. Eu me aproximei dele e olhei para baixo, minha sombra pairando sobre seu corpo quebrado. Ele me encarou, os olhos afogados em puro terror e desespero. Você é um monstro. Ele arfou. Eu não respondi. Simplesmente levantei minha pata dianteira e a desci com força sobre a carcaça. O metal rangeu e gemeu enquanto eu esmagava o veículo até virar sucata, detonando a munição interna. Uma explosão gigantesca rasgou o ar, transformando o transporte blindado em uma bola de fogo.
A onda de choque lançou o Capitão Bailen pelos ares novamente, deixando seu destino desconhecido. Eu fiquei de pé em meio às ruínas, ofegante, meu corpo coberto de ferimentos novos, mas meus olhos ardiam com o êxtase da vitória. Armas pesadas convencionais já não podiam mais me deter. A notificação do sistema soou na minha cabeça. Veículo blindado pesado destruído. 800 pontos de alta energia recompensados. Peso atual 4.500 libras. Força 700. Constituição 650. Agilidade 400. O hospedeiro se tornou o predador supremo desta zona. Sugere-se avançar mais fundo na selva. Olhei para a cadeia de montanhas distante, onde a névoa girava e uma pressão aterrorizante pairava no ar. Era hora de descobrir o que mais havia lá fora. Levei o urso negro para longe do campo de batalha e marchei em direção ao coração da selva. Com a ajuda do sistema, meus ferimentos se fecharam e as rachaduras na minha armadura começaram a se recompor. A fazenda de gado estava em ruínas, tomada pelo mato e sufocada pela decadência. O lugar inteiro estava deserto. Caminhei até o mesmo curral onde um dia fui trancado. O feno ainda estava lá, mas já fazia tempo que tinha embolorado. Nesse momento, um som quebrou o silêncio. Ouvi a voz de uma garotinha à distância. "Papai, olha, tem uma vaca enorme ali." Virei e vi o homem corpulento segurando a mão da Dudu na entrada da fazenda. O homem ficou paralisado, seu rosto ficou pálido como a morte ao me reconhecer. Mas Dudu não teve medo. Pelo contrário, ela correu animada na minha direção, gritando: "Vaca grande, você é muito maior que a pretinha." O homem parecia ter visto um fantasma e correu para puxá-la de volta, gritando: Dudu, fique longe, essa não é uma vaca comum, essa é..." Ele não conseguiu terminar a frase porque me viu olhando diretamente para ele. Comecei a andar em direção a eles, devagar e de propósito. As pernas do homem falharam e ele desabou, protegendo Dudu atrás de si. "Por favor," ele implorou, "poupe minha filha. Se for matar alguém, mate a mim." A voz dele tremia, os olhos mergulhados em puro terror. Parei na frente deles e abaixei a cabeça para olhar para o Dudu. Ela me encarou com os olhos regalados, sem demonstrar medo, apenas curiosidade. "Vaca, você é a pequena preta? Por que ficou tão grande?" Ela estendeu a mãozinha tentando tocar meu nariz. O homem agarrou o braço dela desesperadamente, apavorado, achando que eu fosse atacar. Olhei para Dudu, lembrando de como ela chorou e implorou para o homem não me matar. Mesmo assim, ele me vendeu, mas ela foi a única que sempre foi gentil comigo. Abaixei-me e encostei suavemente meu nariz na mãozinha dela. Então me virei para ir embora. O homem ficou paralisado, sem acreditar que eu realmente estava deixando ele viver. "Pequena preta, é você mesmo." A voz dela tremia atrás de mim enquanto perguntava. Não olhei para trás, guiando o urso preto para mais longe. Passado é passado. Eu não sou mais aquele animal de fazenda indefeso esperando pelo abate. Ao deixarmos a fazenda para trás, meu passo acelerou e o sistema soou na minha cabeça. Aviso: forte flutuação de energia detectada a 10 km à frente. Criatura lendária identificada. Meus olhos brilharam de expectativa. Imediatamente comecei a correr naquela direção. Quanto mais eu avançava, mais o ar ficava pesado com uma pressão esmagadora. O urso preto atrás de mim começou a tremer descontroladamente. Ele claramente sentiu o perigo letal à espreita à frente. Fiz sinal para ele ficar e continuei a jornada sozinho. Finalmente, cheguei a uma clareira enorme e aberta. Não crescia um único fio de grama ali. O chão estava queimado, preto como carvão, e o ar fedia enxofre. No centro estava um monstro, uma piton de 30 metros, grossa como um barril d'água e coberta de escamas negras como breu. Fiquei encarando a piton gigante, sentindo meu coração disparar. A pressão que emanava daquela criatura era mais forte do que qualquer coisa que eu já tinha enfrentado, mas eu não recuei. Em vez disso, um brilho de empolgação passou pelos meus olhos. Ao devorá-la, eu poderia evoluir. Aproximei-me, mas logo seus olhos se abriram, olhos vermelhos e fatais. Ela me encarou, silvando antes de atacar. A cobra ergueu a cabeça para trás e abriu sua enorme boca para me atacar. Eu desviei na hora e suas presas cravaram no chão, deixando 2 buracos profundos. Aproveitei a brecha e avancei, lançando meus chifres em direção ao corpo dela. Mas meus chifres só deixaram um arranhão superficial naquelas escamas de obsidiana. A defesa dessa fera era ainda mais resistente do que a minha própria armadura. De repente, sua cauda chicoteou como um enorme mangal de ferro, acertando meu lado com um baque nauseante. O impacto me lançou para trás, voando pelo ar. Caí no chão, rachadura se espalhando pela minha armadura enquanto eu percebi o quão assustadora era a força daquela criatura. Lutei para me levantar e ativei o modo Berserker sedento por sangue, minha visão ficando de um vermelho profundo e vingativo. Meu poder disparou, atingindo impressionantes 1000 pontos. Soltei um rugido estrondoso e avancei contra Piton novamente, mais rápido e mais forte do que antes. Liberei minha habilidade devastadora de investida. Me choquei contra o corpo colossal da Piton com a força de uma montanha desabando. Finalmente, aquelas escamas impenetráveis começaram a rachar.
Ela revidou na mesma hora, cuspindo um jato de veneno negro de sua boca. O veneno atingiu o chão, corroendo instantaneamente buracos profundos na terra. Desviei desesperadamente, mas algumas gotas ainda respingaram na minha armadura com um chiado nauseante. Enquanto a armadura começava a se dissolver, uma dor aguda perfurou minha pele. Esse veneno era assustador. A Piton gigante aproveitou a brecha e enrolou seu corpo enorme ao meu redor. Sua força imensa começou a apertar, meus ossos estalando enquanto respirar se tornava uma luta. Eu não podia deixar isso continuar ou seria esmagado até a morte, então me debati com todas as minhas forças. Enterrei os espinhos de osso das minhas costas nela, perfurando as escamas e afundando fundo em sua carne. Sibilando de dor, a Piton finalmente afrouxou seu aperto sufocante. Fiquei ali, ofegante, tentando recuperar o fôlego. Meu corpo ferido e minha armadura em frangalhos não me fizeram recuar. Minha sede de sangue só aumentava. Ativei o pisoteio infernal, fazendo o chão tremer com o impacto. O chão tremeu violentamente, desequilibrando a Piton. Avancei, cravando meus chifres fundo em seus órgãos vitais enquanto ela soltava um grito estridente. Ela se debatia furiosamente, sua cauda chicoteando e me acertando com toda a força. Fui lançado para longe, meu corpo se chocando com força contra um enorme pedregulho. A pedra se despedaçou quando bati no chão. Meus ossos pareciam estar se desfazendo, mas me obriguei a levantar. Nos atacamos ferozmente na clareira, cada colisão sacudindo as próprias fundações da terra. Eu havia perfurado o ponto vital da Piton, e embora ela estivesse mais lenta, seus contra-ataques continuavam ferozes. Ela cuspiu outro jato de veneno, me forçando a desviar desesperadamente. Um respingo perdido caiu na minha pata traseira, derretendo um buraco enorme direto na minha armadura. A agonia explodiu dentro de mim, e por um segundo minhas pernas quase cederam. Cerrei os dentes e avancei, cravando meus chifres direto nos olhos dela enquanto ela gritava de dor. Ela sacudiu a cabeça, fazendo com que meus chifres apenas arranhassem sua pálpebra em vez de cegá-la. Ela avançou com a boca escancarada e, sem tempo para desviar, encontrei suas mandíbulas com os espinhos de osso nas minhas costas. Os espinhos perfuraram a boca dela, forçando-a a recuar em agonia. Aproveitei a abertura e ativei a colisão devastadora. Bati minha cabeça contra o crânio dela com toda a força que eu tinha. Um estalo nauseante ecoou quando o crânio dela se fraturou com o impacto. O corpo enorme dela começou a se contorcer e convulsionar violentamente. Não dei nem um segundo para ela respirar antes de avançar novamente. Enterrei meus chifres fundo na garganta dela e dessa vez o sangue jorrou como um geyser. A Piton do abismo soltou um último sibilo agonizante antes de seu corpo amolecer. Sistema, criatura lendária, Piton do abismo abatida. Obtive 5.000 pontos de alta energia. O peso ultrapassa 5.000 libras. A força excede 800 ainda. A constituição ultrapassa os 700. A agilidade ultrapassa 450. Barreiras raciais foram ultrapassadas. Iniciada a evolução final. Desabei no chão, ofegante, enquanto minha visão ficava turva. A dor era insuportável, mas a notificação do sistema me forçou a rastejar até a carcaça. Uma onda de energia explodiu no fundo do meu corpo. Cada célula do meu ser gritava em triunfo enquanto eu absorvia o poder, devorando em andamento, 10%, 30%, 50%. Minha armadura antiga começou a rachar e se desprender. Novas placas surgiram sobre minha pele, mais escuras e duras, com um brilho metálico. Os espinhos ósseos ao longo da minha coluna aumentaram de 3 para 5 pés. Cada um brilhava com uma radiação dourada escura e letal. Meus chifres ficaram ainda mais monstruosos, chegando a 7 pés e grossos como a coxa de um homem. A ponta da lâmina era assustadoramente afiada, como se pudesse perfurar até os céus. Meu corpo se expandiu rapidamente, meu peso disparando de 5.000 para 6.000 libras. Meus músculos enrijeceram como rochas, transbordando potencial explosivo. Devorar concluído. Força 1.000. Constituição 900, agilidade 500, evolução concluída. Senhor Supremo da Selva. Me levantei sentindo um poder bruto capaz de despedaçar o mundo. Joguei a cabeça para trás e soltei um rugido ensurdecedor. O som se espalhou pelo ermo como um trovão. Por milhas em todas as direções, toda criatura viva ouviu minha declaração de domínio. Elas desabaram no chão, tremendo de puro terror. O urso negro veio correndo de longe. Quando ele viu minha nova forma, seus olhos se encheram apenas de admiração e medo. Ele se jogou no chão sem ousar levantar o olhar para mim. Soltei um rosnado baixo, sinalizando para que ele se levantasse. O urso negro finalmente se levantou, com o corpo inteiro tremendo. Ele passou a me seguir de perto. Virei meu olhar para as montanhas distantes. Aquele era o coração da selva, o lugar mais perigoso das lendas. Mas agora eu não temia mais nenhum desafio. Levei o urso para o fundo da mata, e todas as feras recuavam à minha passagem. Escalei o pico mais alto de todo o ermo. Fiquei bem na beira do penhasco, olhando para o vasto mundo sob meus cascos. A fazenda de gado distante já não estava mais à vista.
Aquele lugar já foi minha prisão, mas agora toda essa selva era o meu domínio. Rugi para o céu novamente, o som vibrando por todo o vale. Das profundezas da floresta, incontáveis feras começaram a uivar em resposta. Matilhas de lobo se juntaram ao coro. Ursos, tigres e até mesmo as criaturas mais distorcidas e mutantes responderam. Todos se ajoelharam em direção à montanha, se submetendo ao novo rei da selva. Olhei para o mundo lá embaixo e soube que ele era meu. Um lampejo de satisfação brilhou nos meus olhos. Eu comecei como um touro comum de fazenda, nascido pro abate. Em menos de 6 meses, tornei-me o senhor supremo da região selvagem. Eu rompi completamente com as amarras da humanidade. Armas humanas não passam de brinquedo na minha presença. A partir de hoje, toda esta terra devastada me pertence. De repente, uma notificação do sistema soou na minha cabeça. Jin, parabéns por concluir a evolução de nível intermediário e se tornar o senhor supremo da natureza selvagem. Uma nova jornada começa. Voltei meu olhar para o horizonte distante. Existem montanhas mais altas e florestas mais profundas lá fora, e até adversários mais fortes me esperando. Eu sabia que isso era só o começo. Soltei um último rugido que ecoou por toda a região selvagem. 10.000 feras bradaram enquanto as montanhas tremiam diante do seu supremo rei das feras. Sem humanos, sem correntes e sem restrições, apenas da evolução selvagem, infinita e eterna. Virei meu corpo para encarar o desconhecido distante. A névoa girava ao longe, revelando vislumbres de um mundo muito mais vasto. Talvez existam seres ainda mais poderosos esperando pela minha chegada. Mas não senti medo, porque eu sou a própria natureza selvagem. Eu sou a simulação que devora todas as coisas. E a jornada tá apenas começando. O urso negro me seguia enquanto marchávamos rumo às profundezas desconhecidas da selva. Atrás de mim, os rugidos de 10.000 feras ecoavam sem fim, uma última saudação ao seu rei. Não olhei para trás, dando meus primeiros passos rumo a um futuro ainda mais poderoso.